Olá, tudo bem com vocês? A queda de popularidade do Lula preocupa para 2026? Pergunta é, qual é o impacto que isso gera, por exemplo, para 2026? E por que está caindo a popularidade do Lula? Então, gente, é o seguinte. Primeiro, que a queda de popularidade do Lula não tem nada a ver com o bolsonarismo. O Lula está perdendo popularidade entre os seus próprios eleitores. Então, o bolsonarismo não tem nada a ver com isso e também não há nenhum motivo para eles comemorarem. Por quê? Porque, primeiro, que os eleitores que estão insatisfeitos com o Lula, que são os eleitores do próprio Lula, como eu já disse, eles não pensam em votar no Bolsonaro. Não é porque está baixa a popularidade do Lula que o cara vai dizer, então, não estou satisfeito com o Lula, agora eu vou votar no Bolsonaro. Não. Eles estão insatisfeitos com o governo e eles estão esperando que o governo melhore. Essa não é a primeira vez que o Lula tem um nível de popularidade muito baixo e ele reverteu dentro dos seus próprios eleitores. Então, a função do Lula aqui é tentar melhorar as políticas que ele está fazendo, que está desagradando os seus próprios eleitores, para que ele volte a ter popularidade. Então é assim, por que está caindo a popularidade do Lula? Porque o governo que o Lula faz é bom. Inflação controlada, indicadores econômicos estão bons, indicadores sociais também. O Lula faz uma política correta. Perfeita não, mas uma boa política. Mas por que está caindo a popularidade? Palavras do próprio Lula. Ele disse que o governo não entregou o que prometeu. Vamos lá. Qual foi a promessa de campanha feita pelo Lula que ele não cumpriu? Gente, deixa eu dizer para vocês. Principalmente entre as classes mais baixas, o que é que manda num governo? Por exemplo, uma das grandes promessas que o Lula fez é que o povo ia voltar a comer picanha. Agora, isso está acontecendo? Não. Ele prometeu que o povo ia voltar a poder gastar, comprar, ter poder de compra. Está acontecendo? Não. Bom, primeiro, isso não se deve somente às políticas que o Lula está fazendo. Por quê? Porque alta de alimentos e alta nos preços de quase tudo que estamos vendo, vem desde o governo Bolsonaro. Então, no governo Bolsonaro, nós tivemos uma alta absurda de alimento, de combustível. Tanto que é verdade, por exemplo, que o carro de preço popular, antes do advento do Bolsonaro, você falava de carro popular na casa de 19, 20, máximo 25 mil. Hoje um carro popular você está falando que é mais de 40, 50 mil. Então, como você tinha no mercado financeiro um Paulo Guedes, que era representante desse mercado, ele fez política apenas para o mercado financeiro, portanto não pensou nessa parte mais baixa da população e acabou que tudo foi inflacionado. Agora que o Lula assumiu, primeiro ele mesmo reconheceu que ele precisava de pelo menos um tempo para colocar a casa em ordem. Agora, o que manda num governo é comida na mesa. Gente, se o nosso povo, principalmente a região do Nordeste, onde se concentra a maioria dos eleitores do Lula, se ali naquela região as pessoas tiverem fartura na mesa, se elas estiverem comendo, se elas puderem, como a gente viu em outros governos Lula, gastar, as pessoas mudaram de vida, compraram eletrodomésticos, isso é o que manda. Não vamos ser aqui ingênuos de achar que as pessoas estão preocupadas com o preço de dólar, que se as pessoas estão preocupadas com relações internacionais. Gente, a gente fala dessas coisas, mas as pessoas não estão preocupadas com isso. Se elas estiverem comendo, gastando, vestindo, viajando, mesa farta, pouco importa
outros tipos de política. E também não adianta eu chegar para vocês aqui e dizer, olha, a economia está melhorando. Isso também é irrelevante para as pessoas. O que as pessoas querem saber é se a vida delas está melhor no cotidiano. Então o próprio Lula disse que ele não cumpriu o que prometeu. Então, principalmente quando se trata de alimentos, tudo está muito caro mesmo. A carne, o arroz, o feijão, enfim. A cesta básica, ela está mais cara. Só que as políticas que o Lula vem fazendo, como ele disse que arrumou a casa nesses 2 primeiros anos de governo, os próximos 2 anos, que serão 25, né, que estão apenas no começo, e o ano de 26, são anos que com certeza nós vamos colher mais frutos dentro do governo, e com certeza essa popularidade do governo, ela vai melhorar. Por quê? Porque as políticas estão sendo feitas. Então, eu acho que não há nenhum motivo para o bolsonarismo comemorar a baixa popularidade do governo, porque, repito, essa popularidade não está se dando entre os eleitores do Bolsonaro. Os eleitores do Bolsonaro que votam no Bolsonaro, que gostam do Bolsonaro, eles já não faziam parte de uma pesquisa para saber a popularidade do governo. Sempre quando você vê grande parte de pessoas que deixam a popularidade do Lula lá embaixo, já era o bolsonarismo. Então, era normal que o Lula estava ali na casa da sua popularidade em 40, 43, 44, 45. E a outra parte que dizia que o governo era ruim e péssimo, já era do bolsonarismo. Agora, a popularidade do Lula está caindo entre os seus eleitores, mas, repito, isso não tem nada a ver com eleição. Essas pessoas não vão migrar de Lula para Bolsonaro porque elas acham que o governo não está dando a elas o que ele prometeu. Então o bolsonarismo não tem nenhum motivo para comemorar. E segundo, que a popularidade do governo não tem muito a ver com a eleição de 26. Por quê? Porque todas essas pesquisas, elas têm por detrás uma questão de testar cenários. E o que está acontecendo hoje é que a extrema-direita no Brasil, elas não têm um candidato sequer para disputar a eleição. Então, elas têm até candidatos a nível regional, mas elas não têm um candidato a nível nacional. O único candidato a nível nacional que a extrema-direita tem é o Bolsonaro, que está inelegível, esse não vai poder disputar a eleição. Mas tirando o Bolsonaro, se você pegar todos os nomes que já foram cotados, nomes viáveis, é claro, para a presidência da República, eles não têm um nome nacional, não são conhecidos nacionalmente. Então não seriam esses nomes que seriam, por exemplo, um adversário à altura para o Lula. Então não há uma preocupação quando o assunto é eleição de 26. Um candidato da extrema-direita não teria os votos do Lula migrados para ele. Isso não aconteceria. Por quê? Porque mesmo que o cara deixasse de votar no Lula, ele não votaria, por exemplo, em um candidato da extrema-direita. Por quê, gente? Porque o que a gente está percebendo no Brasil é que existe um grupo de eleitores que são fiéis a ambos os lados. Então existe uma parte que vota no Bolsonaro e eles não mudariam o voto por nada. E existe outra parte que votam no Lula e eles não mudariam o voto por nada. Toda a luta dentro de uma eleição não é para ter a troca de votos. A troca de votos é uma coisa muito rara de acontecer. Alguém que vota no Bolsonaro votar no Lula e alguém que vota no Lula votar no Bolsonaro. O que está em disputa sempre em toda a eleição, para que serve um debate, né, para que servem propostas, nada mais é do que para convencer os indecisos. Aqueles que não têm uma preferência, né, já de antemão. Então esse cara precisa de um debate, precisa de ouvir propostas, precisa para que ele tome a sua decisão. Mas sei lá, essa parte do eleitorado é uma parte pequena. Ela decide a eleição, claro, mas é uma parte pequena.
Então não há nenhum motivo para o bolsonarismo comemorar a baixa popularidade do Lula, para comemorar, que eu digo, em relação a 2026. Isso não muda a eleição de 26. O que pode acontecer é esses eleitores, por exemplo, votarem branco, nulo, ou nem ir votar. Isso pode acontecer. Mas quanto a migrar voto de um para o outro, isso dificilmente vai acontecer. Então, a baixa popularidade do Lula é ruim para o governo nesse momento, porque isso causa burburinho, né? Isso causa fake news, isso causa perseguição. Então, nesse aspecto é ruim. Mas no aspecto eleitoral para 2026, não vejo assim algo que possa ser preocupante, até porque, repito, se no ano de 2025 e 2026 o Lula conseguir pôr em prática e você não tiver um congresso para barrar as propostas que aí estão, com certeza o país vai melhorar, o Lula vai conseguir cumprir as promessas de campanha, os preços dos alimentos podem cair, e com isso as pessoas podem ter um poder de compra maior, e isso acontecendo, com certeza, a popularidade do presidente tende a voltar. Por quê? Porque está caindo, repito, dentro do seu próprio eleitorado, não tem nada a ver com o bolsonarismo, nem com a extrema-direita. Então, não há nenhum motivo para comemorar, e o Lula vem mostrando, ano após ano, que é mestre em recuperar a baixa popularidade. Tá bom, gente? Eu fico por aqui, peço a vocês que vocês fortaleçam o meu trabalho, inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seus comentários, ative o sininho, já compartilhe esse vídeo com outras pessoas, e mais uma vez, muito obrigado.